navegantes, está no ar o seu diário de bordo, o meu, nosso. Bem-vindos, minhas amigas e meus amigos. Então, hoje eu quero falar do fim da CPI da Covid. Então, veja bem, ontem, oficialmente, assim, ou semi-oficialmente, foi o fim da CPI da Covid, que estava acontecendo no Senado, e vai ter, se eu não me engano, vai ter ainda mais uma como é que eu vou chamar isso? Uma investigação ou uma conversa, uma cariação com o ministro da Saúde no dia 18, mas eu não acredito que vai trazer grandes novidades. Tanto é que daí no final de ontem eles fizeram um discurso quase que terminando ali tudo, entendeu? O senador Randolph fez um discurso bem pontual ali, colocando. E eu acompanhei essa CPI, fazendo parte desse processo que eu ia estar fazendo dando algumas opiniões sobre questão política, e eu fiz um acompanhamento, assisti a maioria das acariações lá, né? E eu queria fazer uma espécie de resumo daquilo que eu vi, daquilo que eu acho. Claro que é assim, vai ser uma ginástica de achismo aqui, tá? Do que vai estar no relatório do Renan Calheiros, mas eu vou tentar fazer isso. E até vai ser curioso para depois ver o que realmente ele colocou, o que ele não colocou. Mas as minhas impressões do que vai ser posto. Primeiramente, eu queria lembrar o que foi essa CPI do Covid. Ela inicia para tentar investigar o que aconteceu durante alguns fatos bem pontuais, foi o problema de falta de oxigênio na Amazônia e em Manaus, né? A falta de oxigênio que aconteceu em Manaus e que levou muitas pessoas a óbito, e alguns outros problemas. Então, mas para investigar o comportamento do governo federal diante desse evento da Covid. Então, assim, eles não tinham poderes e nem fazia parte do scope daquilo que eles estavam trabalhando, investigar estados. Então, antes que as pessoas, mas não foram investigados os estados, não foram, porque eles não poderiam, certo, investigar, não fazia parte daquilo que eles pudessem realmente investigar legalmente, eles não tinham esse poder de chamar para ser entrevistado os governadores, e muito menos para olhar números, etc, etc, etc. E mesmo porque também a CPI não duraria alguns meses, seriam anos, né? Porque o volume de informação seria triplicado. Então esse era o objetivo. Então analisar, o que aconteceu e qual foi a posição do governo. Visto tudo o que aconteceu, eu diria o seguinte: o que eu acredito que a conclusão geral vai ser o seguinte. E aqui é um resumo, né, gente? Então, assim, claro que algumas coisas aconteceram, coisas bem pontuais, algumas empresas, isso e aquilo. Se descobriu um certo esquema de corrupção, que eu até gostaria de fazer um alerta aqui. Veja bem, o esquema de corrupção que foi parado em função da CPI não necessariamente liga-se ao governo Jair Bolsonaro, certo? Então a gente não pode ser também descriterioso ou fazer aqui uma falsa alegação, entendeu? Então, assim, existe um processo, o que se percebe e que já se imaginava, em que existe um processo de corrupção que já faz parte, já está entranhado dentro dos ministérios. E imagino que se fosse investigar Ministério da Educação e outros,
transporte e outros, você vai descobrir que existem lobistas, lobbies e provavelmente situações muito parecidas. É muito fácil imaginar isso acontecendo. Então, assim, e isso independente de quem está no governo ali, entendeu? Fosse o Bolsonaro, Temer, Lula, Dilma, seja lá quem for. Existe uma corrupção que ela é inata do governo, entendeu? Ela é inata da estrutura do próprio Estado e que tem que ser lutado contra, tem que se achar, tem, entendeu? A gente teria que achar mais. Então, assim, eu não acho que algumas dessas denúncias que aconteceram de corrupção foram completamente linkadas ao governo atual, completamente. Claro que existe a questão do Ricardo Barros, que por favor não confundam comigo, eu sou Ricardo de Barros Alcântara Júnior, nada a ver com o Ricardo de Barros, certo? Que daí ele é líder do governo. E ali ficou claro durante a CPI que há um envolvimento dele sim em algumas situações. Então eu acho que ele será um dos grandes denunciados. Acho que algumas daquelas empresas, obviamente, serão denunciadas. Então acho que vai sair dali, dessa CPI, uma série de nomes de pessoas colocadas nesse processo de corrupção para tentar fazer uma compra de vacina que foi parada, mas o fato existiu, entendeu? Então, ou seja, mesmo que ela não tenha sido comprada, a corrupção ainda existiu, entendeu? Então, legalmente, essas pessoas vão ter que responder e é bem provável que algumas delas vão ser processadas e podem ser presas mesmo, né? Então, não só a pessoas físicas ali, né? Algumas pessoas que foram, os nomes vão aparecer a gente vai ver como ex-funcionários, como aquele o Roberto Dias. O Roberto Dias é um cara que está muito enrolado nessa história toda, entendeu? Que era o Bob, que eles chamavam, né? Então esse cara é um cara que, olha, provavelmente a cadeia está esperando ele, entendeu? Mas ao que interessa, ao governo federal, então tá. Eu acho que assim ficou bem claro para todo mundo o seguinte: o governo federal ele foi aquilo que a gente já imaginava desse governo mesmo, né, gente? É o seguinte: ele foi inepto, irresponsável, ele não respondeu ao chamado do momento, entendeu? Ele não conseguiu salvaguardar o bem-estar dos brasileiros, entendeu? Por pura incompetência, entendeu? Nós temos um presidente que ele é um incompetente, né? E isso ficou claro. E eles apostaram numa coisa de rebanho que se fala, né? Que a Covid espalharia, e quando se ela se espalhasse, e daí todo mundo teria e criaria anticorpos. O que é uma bobagem, cientificamente já ficou provado, fora que daí ele começou a investir na questão da cloroquina e nesse tratamento precoce, e até a palavra tratamento precoce, eles nem sabem, eles se perdem no que é tratamento precoce, o que não é, porque precoce é antes de ter a palavra, não digo assim, entendeu? Até isso, a terminologia usada, tudo errado ali, tudo errado, tá? E então ficou provado que assim, isso ficou por A mais B, assim, houve essa intenção. Agora eu vou falar uma coisa que as pessoas, como eu, não são partidárias do governo e tal, mas eu acho assim, tem se ligado muito posto, eles usam muito agora no Brasil a palavra pecha, né? Pecha. Então estão pondo a pecha no Bolsonaro de genocida. Qual a minha visão, qual a minha opinião em relação a isso? Eu acho um erro, tá? Ele não é um genocida, não foi um genocídio que aconteceu no Brasil, foi uma tragédia de segurança, de saúde, entendeu o que aconteceu. A incompetência dele pode ter ajudado a mais pessoas virem a óbito, sim.
o fato dele o tempo inteiro ir contra a vacinação, isso e aquilo pode ter feito a cabeça de certas pessoas a não tomarem vacina, não se precaverem e irem a óbito, sim, há uma possibilidade. Mas esta possibilidade não tem como se ter provas, porque a pessoa morreu. Você não tem como chegar a pessoa, e aí, você fez isso porque você ouviu o Bolsonaro? Então você não tem como ter estatística, você não tem, a não ser que tenha uma carta da pessoa, e daí quantas pessoas vão ser. Então assim, não tem lógica, gente. Entendeu? Porque os genocídios, aconteceram genocídios na humanidade seríssimos. A Segunda Guerra Mundial, depois ali na Rússia aconteceu contra os armênios, aconteceu, entendeu? Então assim, tem genocídios que aconteceram de verdade mesmo. E aí, o que acontece nesses casos? Existem provas, principalmente, vamos pegar o exemplo da Segunda Guerra Mundial, que é o mais conhecido, o mais famoso e que todo mundo consegue entender. Existia um plano, o Adolf Hitler, com os seus apoiadores e com o seu governo, existia um plano de extermínio a judeus e outras raças consideradas menores, entendeu? Então, assim, existia um plano para fazer isso. Então tem discursos, tem documentação, havia uma intenção de fazer aquilo, entendeu? Havia uma intenção de matar aquelas pessoas, de eliminá-las, entendeu? Então isto é um genocídio, entendeu? Quando há intenção. Então não confundir com o que aconteceu, porque mesmo porque então vários chefes de estado e de governo do mundo vão ter que ser julgados pelo Tribunal de Haia. Não é só o Jair Bolsonaro, vários vão ter que ser, entendeu? Então, assim, eu vejo mais o uso da palavra genocida por Bolsonaro como um xingamento. Aquele estúpido, aquele imbecil, aquele genocida, entendeu? O que eu acho contraprodutivo. Por quê? Porque, na verdade, isso só ajuda a só ajuda a mistificar ele junto aos seus seguidores. Então, se você começa a perseguir ele numa falsa alegação que não vai dar em nada, porque ninguém vai conseguir realmente provar que ele é um genocida, vai ter que fazer uma ginástica jurídica enorme para se fazer isso, entendeu? Ele não vai ser julgado como genocida, ele poderia ser julgado como incompetente, como isso, como aquilo, né? Mas não como genocida, então eu acho contraproducente. Eu acho que deveria se parar com essa bobagem, entendeu? E focar naquilo que é importante. Então, há o que, de repente, o que pode ser imposto a ele dentro do que aconteceu na CPI e pelo scope dela, o que ela poderia fazer é de repente um crime de responsabilidade, ou no caso dele, da irresponsabilidade dele diante daquilo que aconteceu. Como ele não tomou as precauções certas, como ele não fez as coisas certas, e como ele foi incompetente ao coisa, ele teria um crime de responsabilidade. De repente isso. Mas até nisso eu sou leigo legalmente. Eu não sei, eu não vi ninguém colocando que dentro das questões de crime de responsabilidade isso, né? Então assim, eu me remeto ao impeachment que aconteceu da Dilma, né? Então forçaram, fizeram uma ginástica ali, um malabarismo jurídico para fazer com que as pedaladas fossem a causa que levasse ao impeachment dela, certo? Mas assim, todo mundo sabia que no fundo o grande discurso daqueles que queriam que ela saísse é a incompetência dela de governar o país está entrando no caos e a culpa é dela. Então foi essa, na verdade, a coisa toda que levou, né? Então, assim, partindo desse princípio, o Bolsonaro tem mais do que. Olha, já desde o começo que ele tem isso. Entendeu? Então, assim, eu não acho que vai acontecer. Então, assim, através da CPI vai ser
feito o impeachment do Bolsonaro, acho muito difícil. Acho muito difícil. Ele vai ser implicado? Sim, ele será implicado, mas nesses termos que eu coloquei. Não posso dizer que no próprio relatório não tentem pôr nele a pecha de genocida. Podem tentar. E eu, particularmente, pelo que eu vi, nada corrobora. Porque daí teria que ser assim uma coisa muito, olha, uma prova muito pontual. E não tem, gente. Adoraria que tivesse, não tem. A única coisa que tem dele é a incompetência mesmo. Entendeu? A incompetência na falta de organização, a própria troca constante de ministros da saúde, entendeu? Então tudo isso. E outra coisa também, demonstrou que ele é um governo autoritário, extremamente autoritário, e que ele é o responsável final. Entendeu? Porque a partir do momento que ele não deixa as pessoas trabalhar e assumirem os seus cargos, e ele é o que dá a última palavra, mesmo ele não sendo médico, mesmo ele não sendo economista, mesmo ele não sendo nada, né? A não ser esse ser inepto, entendeu? Incompetente, mesmo ele é o responsável por esse governo. Então ele tem que assumir essas responsabilidades, né? Mas vai acabar em pizza? Essa é outra pergunta, né? Vai acabar em nada? Não acho que não vai acabar em nada. Como eu disse, eu acho que algumas empresas, VCT Log, isso, aquilo e tal, muita gente vai ser aquela Fisb Bank, não sei o que lá, e tarará, tudo isso vai ser implicado, muita gente vai presa, entendeu? Muita gente vai acabar indo presa, mas o quanto isso vai afetar o governo federal e é o que nos interessa, que seria uma troca de governo hoje, eu acho que não vai acontecer. Aliás, eu acho que podem se acostumar com o fato de que vai ter eleição ano que vem e ele vai concorrer e ele é muito perigoso, entendeu? Ele é muito perigoso, ele tem muito apoio ainda, entendeu? E não menosprezem o cara. Entendeu? O maior erro que a esquerda pode fazer hoje, ou qualquer pessoa que não apoia esse governo, é menosprezar o poder que ele tem. Entendeu? O menosprezo ao poder que ele tem vai fazer com que ele ganhe novamente, porque foi assim que ele ganhou a primeira vez. Na base das pessoas não levarem ele a sério, não levarem as pessoas que apoiam ele a sério, entendeu? E assim ele ganhou. Então, se a gente quer lutar contra tudo isso que está acontecendo, a gente tem que seriamente ver qual é o problema, haver uma unificação realmente da esquerda, entendeu? E das pessoas que pensam diferente deles, para a gente se unir para a eleição do ano que vem. Mas a possibilidade de um impeachment hoje está cada vez menor. Cada vez menor. Tá bom, gente? Então, assim, concluindo, né? Eu não acho que vai acabar em pizza. Eu acho que as coisas vão sim acontecer, alguma coisa vai acontecer. Já aconteceram muitas coisas boas durante o processo. Houve uma modificação de comportamento, as pessoas começaram a se cuidar mais, entendeu? Há ainda, claro, aqueles que acreditam em cloroquina, nisso e naquilo, mas pelo menos desmistificou bastante isso daí, entendeu? Todo mundo sabe que não presta, são tratamentos que não prestam, que não existe nada além da vacinação em massa, do uso da máscara como uma forma de proteção, mesmo que ela não seja 100%, porque você tira a máscara, tem não sei o que lá e tal e tal. Então, mesmo que ela não seja 100%, ela ainda é extremamente útil, a questão da higiene pessoal, através do álcool gel, isso e aquilo. E aí é isso, gente. Tem que se cuidar, tá bom? Vocês ainda estão num processo mais lento do que aqui fora, mas vamos torcer aí para que as coisas vão melhorar aí no Brasil. Tá bom, gente? Este foi o meu vídeo sobre a CPI da Covid! Quem gostou, deixa o seu joinha. Quem não gostou, deixa que não gostou. Deixa o seu comentário. Passe para os amigos. Se inscreva no canal. Ajude esse canal a crescer. Beijo a todo mundo. Até a próxima. Tchau.